quando você lembra de uma situação que foi meio constrangedora há muito tempo atrás e você fica relembrando e às vezes até revivendo aquela vergonha está conservada lá no fundo? Isso acontece comigo às vezes numa situação muito específica, que eu estava lembrando dela agora, que é uma vez em que eu estava numa entrevista de emprego, era uma entrevista de emprego para programação, e a entrevista não estava indo muito bem, a entrevista já estava bem capenga. E teve uma pergunta em específico, que é a pergunta que às vezes eu fico lembrando, que é um dos entrevistadores perguntou para mim qual era o meu emprego ideal, qual era o emprego ideal para mim. E na época, isso foi em 2017, eu respondi que era um emprego que me permitisse viajar. Eu lembro que na hora, eram 3 entrevistadores, na hora, pela cara deles, assim, se a entrevista já estava ruim até ali, eu soube que bem ali, com certeza eu não ia ganhar a vaga. Afinal de contas, essa não é uma resposta adequada, não era a resposta que eles estavam esperando, e bom, eu soube disso imediatamente, e definitivamente eu não consegui a vaga. E eu lembro que eu saí daquela entrevista, assim, tem um contexto todo, na época eu estava, há poucos meses eu tinha me formado em ciência da computação, e a minha vida acadêmica, o meu processo de formação foi um pouco turbulento. Eu saí da faculdade meio desgostoso, tanto com a vida acadêmica quanto com o curso. Assim que eu saí daquela entrevista, eu decidi que eu não ia mais continuar naquela área. Eu não ia continuar procurando emprego naquela área e decidi que eu ia passar para uma área completamente diferente. Na época, um dos meus principais hobbies e uma das coisas que eu mais gostava de fazer era fotografia e vídeo. Eu tanto fotografava pra caramba, consumia muito conteúdo de fotografia e de vídeo também. Inclusive, eu acho que isso também que me estimulou a dar aquela resposta na entrevista de que eu queria trabalhar com algo que me permitisse viajar. E até hoje eu não sei se eu me referia necessariamente ao retorno financeiro que a profissão poderia me trazer ou um trabalho mesmo que me desse a possibilidade de viajar enquanto trabalhava. Porque eu consumia muito esse conteúdo de fotógrafo e filmmaker que viajava e essas coisas me fascinavam muito. E ao sair dessa entrevista, onde eu decidi que definitivamente aquela área de formação não era para mim, eu virei fotógrafo. Eu fiz do meu hobby a minha profissão. Assim eu virei fotógrafo e eu fui fotógrafo por muitos anos. E fui muito feliz sendo fotógrafo, inclusive. Aqui várias imagens de mim sendo feliz sendo fotógrafo. Só que no decorrer do tempo, sendo fotógrafo, eu fui percebendo uma coisa. A fotografia como profissão acabava sendo muito mais sobre outras coisas, como vendas, marketing, relacionamento com clientes, que eu percebi que não era muito meu forte. E a fotografia, depois de alguns anos, acabou crescendo em mim como hobby, novamente, e menos como profissão. E em paralelo, eu fui redescobrindo o quê? A programação. Em 2020, com a pandemia, ao mesmo tempo em que a pandemia é um dos fatores que faz com que eu amadureça essa ideia de tornar a fotografia de novo um hobby, e ao final do ano eu decido voltar a estudar programação valendo, e depois de alguns meses começar a aplicar para algumas vagas, a pandemia influenciou na área de computação, popularizando muito o home office. Estava todo mundo preso dentro de casa, e programação um trabalho que dava para fazer perfeitamente de qualquer lugar, não precisava você estar preso necessariamente no escritório. A pandemia popularizou esse regime home office. E após aplicar para algumas empresas, eu finalmente consegui um emprego na área e de home office.
E eu contei toda essa história, né, dessa volta que a vida acabou dando, porque eu estava refletindo justamente nisso. Se lá em 2017, depois de uma entrevista que não deu muito certo e onde eu respondi uma pergunta que eu lembrava com um pouco de constrangimento, eu desisti da área por um tempo, fui para outro caminho completamente diferente. Agora, ao voltar para a área, né, depois de voltar para a área, eu acabei alcançando a ideia de emprego ideal que eu respondi naquela mesma entrevista. Louco, né?